vocês estão? Espero que tudo bem. Eu sou a professora Aline Bonifácio e dou aulas aqui em Itajaí, nos anos iniciais. E hoje vou dar uma aula para o 4º ano. Criançada do 4º ano, quero ver vocês tudo aqui comigo. Bom, hoje nós vamos aprender sobre o componente curricular de geografia e vamos falar um pouco sobre as unidades político-administrativas do Brasil. Achou difícil? Não é não. Vamos lá. Bom, na última aula de geografia comigo, vocês lembram o que a professora ensinou? Nós vimos sobre os elementos de um mapa. O que é um mapa, o que é uma legenda, uma escala, o título, enfim. Nós também aprendemos sobre alguns tipos de mapas que existem. O político, o físico, o histórico e vários outros. E é a partir daí que vamos continuar na explicação de hoje. Preparados? 4º ano, dá uma olhadinha nesse slide. Aqui, para quem lembra, nós temos um mapa político do Brasil. Ou seja, o mapa que mostra as divisões de territórios, de lugares. Nesse caso, esse mapa está mostrando as divisões por estados brasileiros. Mas quero ver quem sabe me responder uma coisa. Por que dividir? Qual o objetivo de dividirmos um país em vários pedacinhos? O que você me diz? Nós dividimos os locais principalmente por 3 motivos. Primeiro motivo, para ficar mais fácil de administrar. Ou seja, se for um local menor, é mais fácil de cuidar desse lugar. Segundo motivo, para ficar mais fácil de fiscalizar. Se o local for menor, é mais fácil ver se as pessoas estão trabalhando de forma correta, se os governos estão agindo certo ou não. Então, para fiscalizar. E terceiro motivo, para ficar melhor para investir. Se os lugares são menores, é mais fácil de organizar quem vai receber o dinheiro para fazer o que precisa. Tranquilo até aqui, 4º ano? Então, vamos lá. Bom, agora que já sabemos por que dividir, podemos ver quais são as principais divisões do nosso país. Dá uma olhada nesse slide, pessoal. Vocês conhecem essas 3 bandeiras? Aonde elas são? Acertou quem disse que são as bandeiras de Itajaí, de Santa Catarina e do Brasil. Muito bom! No Brasil, nós temos basicamente 3 divisões. A municipal, que são as cidades. A estadual, que são os estados. E a federal, que é o governo principal do Brasil, que tem a sua sede lá em Brasília. É interessante vocês saberem que cada um deles tem as suas obrigações e que cada um deles dependem um do outro, certo? Outras 3 divisões muito importantes em nosso país são os 3 poderes. O que seria isso?
criado 3 poderes para organizar e dizer como fazer as coisas. Assim, fica mais fácil administrar os municípios, os estados e o país. Esses 3 poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Provavelmente vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O poder executivo tem a sua sede no Palácio do Planalto. Esse prédio aqui. Ele é responsável por administrar o governo. É ele quem decide sobre a educação, sobre a saúde e sobre as outras áreas. Quem faz isso são os prefeitos, os governadores e o presidente. Depois, nós temos o poder legislativo, que é esse prédio ao meio. Esse é o Congresso Nacional. É esse poder que vota as leis e fiscaliza o executivo. Eles são os senadores, os deputados e os vereadores. E por último, nós temos o poder judiciário, que tem a sede aqui nesse prédio, o Supremo Tribunal Federal. Esse poder é quem aplica as leis, é quem julga caso alguém faça algo errado, que são os juízes. Prestou atenção, 4º ano? Isso é importante todo o cidadão brasileiro saber. Vamos continuar. Agora, na prática, como funciona? Bom, o Brasil é um país muito grande em tamanho. Então, primeiro, ele se divide nas 5 regiões. E depois, ele se divide em seus estados. Você sabe quantos estados nós temos no Brasil? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que é aonde fica Brasília. Olha, pergunta de avaliação. Quantos estados? 26 mais o Distrito Federal. Então, vamos pegar o nosso estado, Santa Catarina. Geralmente, os estados também fazem as suas divisões de regiões. Por exemplo, nós, aqui em Itajaí, fazemos parte da região metropolitana da Foz do Rio Itajaí. Para vocês terem uma ideia, nós estamos nessa bolinha vermelha do mapa. Aqui é Itajaí. Bom, esse é o mapa da cidade de Itajaí, a nossa cidade. Agora que chegamos nesse ponto, podemos pensar em outras coisas. Por exemplo, como é administrado um município? É o prefeito que decide onde serão os investimentos da nossa cidade. E os vereadores fiscalizam esse trabalho. Mas não é só isso. Existem vários cargos que ajudam a cuidar do nosso município. Alguns são eleitos por votação e outros são escolha do prefeito. Mas são pessoas que cuidam de alguma área da cidade. Os secretários, os conselheiros, enfim, são pessoas que nós chamamos de servidores públicos. E por que servidores? Porque a função deles é servir a população. Ou seja, o trabalho deles é ajudar a população. Uma coisa importante, 4º ano, como a professora já falou antes, é que cada esfera, a municipal,
a estadual e a federal, elas dependem uma da outra, mas também possuem um papel diferente. Cada uma tem a sua obrigação. Tem coisas que não é para o prefeito decidir, é o governador. Tem coisas que não é o governador que decide, é o presidente e vice-versa. Por isso, é importante conhecermos essas diferenças e os poderes, porque assim a população pode ajudar a fiscalizar, mas a pessoa correta. Então, vamos lá. Hoje aprendemos sobre as principais divisões político-administrativas, que são municipal, estadual e federal. Aprendemos também sobre os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E vimos um pouquinho como é isso tudo na prática. Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Continuem fazendo as atividades que os professores estão mandando, acessando o Classroom e se cuidem, viu? Muito obrigada, um beijo da professora Aline e até a próxima.